Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa comunidade. Bom pastor, você está aqui com a gente na sede da comunidade, 9º andar da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima. E estamos juntos para mais uma partilha entre irmãos, comunidade Bom Pastor. E você mergulhando na palavra de Deus para aprender, para meditar. E quanto mais a gente mergulha na palavra, mais profundamente ela chega no coração da gente. Isso é um mistério da palavra de Deus. A palavra humana, às vezes, se esgota e de uma maneira tão superficial, mas a palavra que vem de Deus, quanto mais a gente busca por ela, quanto mais a gente a escuta, quanto mais a gente a repete, mais intimamente ela chega no nosso coração. Então, estamos aqui para mais uma jornada com a palavra. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Tudo bem, tudo na alegria do Espírito Santo. Tão agradecida a Deus, Padre Antônio. A gente está terminando janeiro e a gente começou vendo a Deus, com o verão a Deus, né? Depois o retiro, as cartas de São Paulo. Então, Deus, como é que é a palavra que os jovens falam? Está dando um up na gente para a gente começar janeiro, assim, já na força do Espírito Santo. Vamos para fevereiro. Não, começar o ano que eu quis dizer. E vamos para fevereiro. Esse que falou aqui foi o Geraldo. O Geraldo. Não é um fantasma, é o nosso irmão aqui na técnica. Padre Antônio, eu queria falar ainda que eu sinto assim que, assim, a impressão que eu tenho, Padre Antônio, que a gente ainda não entendeu, assim, direito o que é esse ano santo de 2025, que a igreja nos dá de 25 em 25 anos para a gente usufruir de tudo que ele tem. Não é um cartaz bonito, né? Não é só o versículo que o Papa escolheu, é maravilhoso, mas sinto assim que é algo especial que Deus tem para a gente, mas a impressão que eu tenho, Padre Antônio, a gente ainda não entendeu, ainda bem que a gente está no início do ano, para a gente sorver, beber, absorver de tudo que Deus tem para nós, porque Deus, não ia inspirar um ano santo só para ser um cartaz bonito na porta das igrejas, né, Padre Antônio? Mas para que cada batizado absorva tudo aquilo, todas as graças que Deus tem para nós, né, Padre Antônio? É assim que eu sinto. Vou até puxar, então, a sardinha mais para perto. Não só o Ano Santo, Laura, que é de 25 em 25 anos, e quando o Papa convoca algum extraordinário. Eu acredito que em 2033 a gente vai ter um grande Ano Santo, porque como a gente tem uma contagem tradicional, né, da idade de Jesus sobre a Terra de 33 anos, e no 33º ele foi imolado e ressuscitou, a gente deve celebrar um Ano Santo da Redenção em 2033, que vai ser também outra grande experiência. Mas não só o Ano Santo de 25 em 25 anos, mas puxando para algo que é parte da vida da gente constante, que é o ano litúrgico. Todo ano ele é organizado pela igreja num ano litúrgico. E quando a gente fala de Ano Santo, ano litúrgico, a gente está falando de contagem de tempo. Mas quando a gente fala de Ano Santo ou ano litúrgico, a gente está falando de um tempo que foi redimido por Cristo. Cristo, nosso Salvador, redimiu todas as coisas, também o tempo. E o tempo que era algo que ia se gastando, essa é a experiência humana que a gente tem do tempo, né? O tempo que a gente não tem mais, o tempo que passou, o tempo que se perdeu. Em Jesus, o tempo é renovado. Então, o tempo se torna uma graça e uma oportunidade de crescer na comunhão com Deus, que vai transbordar na eternidade. De alguma maneira, a eternidade entra no nosso tempo. Já agora, aquilo que é eterno está tocando a gente. Amém. E o nosso tempo ele não se gasta simplesmente, mas ele se torna cada vez mais denso, né? São Paulo diz, ainda que o homem exterior, né, fique meio desconjuntado, a palavra é ótima porque é essa mesmo, né? Desconjuntado, o nosso homem interior se renova de dia a dia. Essa é a experiência de tempo que um cristão faz, né? Não de um tempo que se gasta, que escapole pelos dedos, mas um tempo que, de alguma maneira, vai tornando a gente cada vez mais
aprontado para a eternidade. Então, viver bem o tempo, cada tempo, o ano santo, quando ele se aproxima, mas também cada época, por exemplo, do ano litúrgico, o dia de hoje. O dia de hoje. Que é sempre o dia no qual Deus está, né? Nesse dia chamado hoje. Isso é uma grande experiência que um cristão deve buscar ter, né? Porque, de modo especial, numa época em que se diz que tempo é dinheiro, né? Tempo é muito mais. Né? Dinheiro pode ir embora e a gente pode tentar fazer ele voltar. Tempo é oportunidade. O tempo, do ponto de vista humano, é uma oportunidade que não volta, mas do ponto de vista cristão, esse hoje no qual Deus está trabalhando pode ser a oportunidade da vida. Então, eu não posso deixar ela passar, né? Padre Antônio, isso que o senhor acabou de falar, amei, é aquela palavrinha que o Monsenhor Elia tanto falava. Eu não sei se é grego, é isso que é o kairos? Kairos, é o tempo transformado pela graça de Deus. Tempo transformado pela graça de Deus. Um tempo que deixa de ser aquilo que de algum modo nos esgota e se torna um veículo, uma oportunidade para que Deus cresça, faça a obra dele crescer na gente. Então, como é que eu tenho aproveitado o meu tempo? Será que eu tenho sincronizado o meu tempo com Deus, né, com o mistério de Cristo? A liturgia da igreja, o ano litúrgico, ajuda muito a gente nisso. Porque, de alguma maneira, é como se eu fosse sincronizando o meu relógio, né, com os mistérios da vida de Cristo, com a Páscoa de Jesus. Né? Então, daqui a pouquinho a gente já está avançado em janeiro, fevereiro passa assim, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar já na quaresma. Então, são tempos importantes, mas que, às vezes, porque a nossa vida é super corrida e o nosso tempo tem muito a ver com o que dá para produzir, o tempo passa e a gente nem nota. A gente nem percebe que ele vai sendo mudado, né? As estações do ano estão todas bagunçadas. Era uma excelente maneira de perceber a transformação, a mudança do tempo. Hoje em dia nem dá muito. Aqui no Rio de Janeiro calor, 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 né? Então, mas a gente, às vezes, o tempo passa e a gente não nota, a vida acaba ficando sem ritmo. O tempo litúrgico, o tempo no qual a igreja vai, aos pouquinhos, pintando, né, o semblante de Jesus diante dos nossos olhos, com a palavra de Deus, com a Eucaristia, ele dá ritmo para a vida da gente, e isso é muito saudável. Perder isso é uma grande perda. Então, viver bem o tempo, aproveitar bem o tempo, sincronizar-se com o tempo de Deus, com o tempo da igreja, pode ser algo que pode fazer muito bem para a vida da gente. E na oração que Jesus nos ensinou, isso está muito claro, né? Porque aquela palavra hoje, que, aliás, ele fala também no Sermão da Montanha, né? Logo no início da vida pública dele, deixa bem claro isso, a palavra hoje, né, Padre aquele Antônio? Hoje quase que no meio da oração, né? E que tem a ver justamente com o pedido a respeito das nossas necessidades, né? Jesus coloca a palavra hoje ligada ao pedido sobre o pão, né? Sobre o alimento, que no fundo significa isso, temos necessidade. Então, o Pai Celestial cuida das nossas necessidades hoje, a cada dia chamado hoje. O grande desafio da nossa vida é a cada dia chamado hoje aprender a contar com Ele, aprender a depender dEle. E, no fundo, isso é o grande desafio do nosso relacionamento com Deus. Essa dependência diária que leva a gente a buscá-lo. Uma pessoa que acha que um dia que seja não precisa de Deus porque ela já sabe exatamente o que tem que fazer, ela não vai buscá-lo, ela não vai rezar. Mas a pessoa que vive na consciência de que a cada dia precisa do cuidado de Deus, deve contar com Ele, essa pessoa vai rezar, essa pessoa vai buscar a Deus cada dia. Então, a consciência do hoje ajuda a gente a buscar o Senhor. Perder isso e a consciência de que a cada hoje a gente precisa de Deus, não importa como foi ontem, não importa como vai ser amanhã, mas a cada hoje eu preciso de Deus, essa consciência me leva a buscá-lo. Caso contrário, não. Se eu acho que eu já estou no controle, se eu acho que a vida é a rotina que eu organizei e ponto, e vai dar sempre certo e tal, não.
a vida é teimosa e ela teme não caber na mão da gente. Então a gente precisa contar com aquele que tem a nossa vida nas mãos dele. E é assim que a gente aprende a depender de Deus, né? E o nosso relacionamento com ele se torna de fato algo fundamental, né? E não uma coisa eventual. Então, tudo isso tem a ver com tempo, né? Amém. Padre Antônio, eu tenho sentido um desejo muito grande de pedir para o senhor falar sobre a bênção de Deus. Isso tem tocado o meu coração. E aí eu fui ver, a bênção existe desde o primeiro livro da Bíblia até no último, e a gente vê Deus nos abençoando, Deus ensinando a gente a abençoar, Deus abençoando agricultura, plantação, colheita, animais, situações, festas, circunstâncias, né? A impressão de que a gente ainda não entendeu como viver as bênçãos de Deus, porque tá aquela palavra, né, que daquele livro de Efésios que o senhor ama, né? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, eu não sei se a gente tem usufruído disso, porque às vezes eu tenho a impressão de que nós, católicos, né, reduzimos a bênção para aquela que a gente tem no final da missa, né, ou os irmãos evangélicos no final do culto, ou a bênção do Santíssimo. Aí a gente esquece, né? Jesus falou para a gente abençoar até os inimigos. Aí queria que o senhor falasse para que a gente possa, nós batizados, possamos viver melhor, usufruir das bênçãos de Deus para abençoar. É lindo, né, quando a gente vê uma pessoa antes da refeição abençoando o alimento. Isso é tão bonito, é tão de Deus, né? É tão evangélico, é tão bíblico, né? Bom, a palavra bênção, ela tem muitas acepções, né? Então, nós somos abençoados com todo tipo de bênção. Tudo aquilo que nos vem das mãos de Deus é bênção de Deus, é dom, é presente de Deus. Mas vamos ficar com uma acepção da palavra bênção, que eu acho que tem mais a ver com isso que você está dizendo, que é a questão de uma espécie de oração, né? Bênção é uma palavra em português que não diz muito, mas o sentido da palavra bênção é bem dizer, né? Bênção tem a ver com bendição, bem dizer. Abençoar é bem dizer algo. E esse bem dizer tem a ver, vamos dizer assim, ele é uma rua de mão dupla, né? Então, quando eu abençoo algo ou alguém, quando eu bendigo algo ou alguém, a minha bênção ou a minha oração de bênção ou o meu bem dizer, ele tem uma setinha apontada para cima e uma para baixo. Então, a primeira setinha apontada para cima é que quando eu bendigo algo ou alguém, eu estou louvando a Deus, bendizendo a Deus, agradecendo a Deus por aquilo. Então, Senhor, bendito seja o Senhor por esse alimento. Pronto, isso é uma bênção no sentido, vamos dizer assim, ascendente. Eu estou bendizendo a Deus por aquilo ou por aquela pessoa. E aí a bênção também tem um sentido descendente. Eu posso bendizer a coisa ou a pessoa dizendo coisas boas sobre ela. Então eu posso, por exemplo, né, na hora da refeição, bendizer a Deus. Senhor, bendito seja o Senhor pela sua providência, por esse alimento, que eu peço que o Senhor abençoe para que Ele renove as minhas forças e eu possa servir melhor ao Senhor. Pronto, eu louvei a Deus, eu bendisse a Deus por aquilo e eu pedi que o Senhor transformasse aquele alimento num instrumento dele para mim. Então eu disse coisas boas sobre o alimento. Eu disse que aquele alimento seria capaz de renovar as minhas forças para que eu sirva melhor ao Senhor. Então, a palavra bênção, ela tem esses dois sentidos, né? E os dois sentidos têm a ver com bem dizer, dizer coisas boas. Dizer coisas boas a respeito de Deus por aquilo ou por aquela pessoa e dizer coisas boas sobre aquilo e sobre aquela pessoa em nome de Deus. Pronto, é o basicão do que significaria uma oração
de bênção. E aí é claro que a gente pode e deve fazer isso muitas vezes a respeito de muitas coisas. Porque quando eu abençoo desse modo, quando eu bendigo desse modo, eu estou tendo várias posturas espirituais interessantes. Primeiro, eu tô me reconhecendo como um abençoado. Quando eu bendigo a Deus por alguma coisa ou alguém, eu estou reconhecendo que aquilo chegou nas minhas mãos ou na minha vida por Deus. Foi Ele quem me confiou. Então, eu sou uma pessoa abençoada. Eu recebo isso ou essa pessoa como um dom do Senhor. Quando eu bendigo uma coisa ou pessoa, pedindo que o Senhor transforme essa coisa ou pedindo que Ele alcance essa pessoa, eu estou sendo, vamos dizer assim, veículo da bênção de Deus. O meu bendizer essa coisa ou o meu bendizer essa pessoa, o meu dizer coisas boas sobre ela, de alguma maneira é um instrumento de Deus para que a bondade de Deus, a graça de Deus continue chegando ali. Então, eu tenho uma postura também de lembrar que, como cristão, eu tenho o dever e o direito de comandar, vamos dizer assim, a palavra, não sei se mas comandar no sentido de direcionar a bênção de Deus para as realidades que me cercam. Tá, então, primeiro ponto, o senhor já esclareceu, que eu acho, não sei, eu tenho a impressão de que alguns de nós acham que só o sacerdote abençoa. O sacerdote abençoa com bênçãos solenes em nome da igreja, algumas bênçãos são reservadas, obviamente, ao sacerdote, isso é ponto. Claro. E isso tem a ver com a prática litúrgica, a oração oficial da igreja. Mas como prática de oração pessoal, abençoar nesse duplo sentido tem que ser algo constante para todo cristão. Né? Como você própria disse, quer dizer, o próprio Senhor disse que a gente deve abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Pais devem abençoar seus filhos, eu devo abençoar as coisas que me pertencem, por exemplo, o meu alimento, o meu trabalho, enfim, né? Temos graus diferentes de autoridade, mas em Cristo Jesus todo cristão tem autoridade e uma maneira de exercer essa autoridade que nos é confiada pelo sacramento do batismo é abençoando. Então, óbvio que, né, acho que fica claro para todo mundo a diferença entre uma coisa e outra coisa, né? Mas não são coisas excludentes. Né? Mães devem abençoar os filhos. Né? E filhos. E filhos, eventualmente, abençoar os pais, mas de uma maneira distinta. Diferente. Né? Porque pais e mães têm autoridade para abençoar sobre os filhos de uma maneira bem evidente. Os filhos bendizem a Deus, então, é isso? Pelos pais, né? E é claro que como pessoa, eu posso, Senhor, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, tudo bem. Mas a bênção, ela é como se ela tivesse uma relação com a autoridade que Deus nos deu em algum lugar, com a missão que Deus nos deu. Então, a bênção de um pai e uma mãe sobre os filhos é parte da missão deles. É uma maneira que o pai e a mãe têm de exercer a missão que eles receberam de Deus, e é uma missão santíssima, né? Então, um pai ou uma mãe, quando provém o alimento para os filhos, quando provém o vestuário para os filhos, quando provém carinho para os filhos, estão fazendo... tudo isso tem a ver com a missão deles. Mas também tem a ver com a missão deles abençoar os filhos. Será que alguns pais e mães estão lembrando disso? Né? E não precisa ser só aquela coisa, o filho está saindo, Deus abençoe, meu filho. Né? E é engraçado porque o filho, às vezes, não sai de casa enquanto não ouve a mãe. É verdade. Mas não é só isso. Mas na sua oração pessoal, né? Mães, né? A gente sabe, tem que ser assim mesmo, graças a Deus que é assim. Mães rezam muito pelos seus filhos, mas às vezes rezam de uma maneira um pouquinho equivocada. Né? Ai, meu Deus, esse menino está me dando trabalho. Não. Senhor, eu te bendigo pela vida do meu filho, eu bendigo porque o Senhor suscitou essa vida no meu ventre, eu sou abençoada pelo Senhor, pela presença dele na minha vida, e como mãe, com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo a vida do meu filho, abençoo o dia de hoje, abençoo o coração dele para que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Essa é a maneira como uma mãe deve orar pelo filho. Né? Padre Antônio, o senhor explicando que
essa bênção de Deus vem sobre a autoridade do pai, da mãe, sobre os filhos. Agora, a gente trazendo isso para uma esfera profissional, empresarial, no caso, assim, um diretor, um chefe de empresa, um presidente de uma empresa cristão, então cabe a ele também começar o dia abençoando os seus... Se ele é autoridade sobre outros, é uma autoridade que não é uma autoridade diretamente espiritual, mas Sim. é uma autoridade real, né? Sim. É a pessoa que eventualmente ajuda a essas pessoas a terem o seu sustento, o seu pão de cada dia. Não dá para soltar totalmente o que é espiritual e o que é natural, né? Deus não nos fez fantasminhas, né? Nós somos uma coisa só. Então, é claro que a gente precisa lembrar de fazer isso, né? Um professor abençoar seus alunos, né? É parte da tarefa. Quando Deus me coloca na vida de alguém, e eu creio que Deus me colocou na vida de alguém, parte da minha tarefa é abençoar essa pessoa, né? É usar o lugar que Deus me deu para ser canal de bênção para essa pessoa. Então, eu orando por ela dessa maneira, né, abençoando-a, abençoando o que a gente vai fazer, o trabalho que a gente vai realizar, é claro que eu estou fazendo algo que é precioso do ponto de vista espiritual, né? Eu estou, inclusive, estabelecendo com clareza debaixo de quem as coisas se movem aqui. Uhum. Né? Eu tô deixando isso claro também, né, para mim, para o meu espírito, né, para o meu coração, para os demônios que possam estar atacando aquele lugar, aqueles relacionamentos. Então, eu tô fechando fileiras, né? Então, nós somos chamados por Deus a abençoar, porque somos abençoados, né? Ninguém dá o que não tem. Então, se eu sou uma pessoa abençoada, minha tarefa é abençoar. Não é fazer nada diferente disso, né? Então, se eu sou abençoado, se Deus tem me dado uma provisão, né, de cuidado dele, de misericórdia, do seu Espírito Santo, de bênçãos espirituais, o que eu estou fazendo com isso, né? E é uma coisa tão simples, né, que a gente pode fazer isso andando na rua, né, Laura? É isso que eu ia falar. Às vezes a gente anda na rua, sei lá, fazendo o quê. Hoje em dia, muita gente falando sozinha, brigando consigo próprio. Eu posso passar pela rua abençoando, né? Senhor, eu abençoo esse bairro que o Senhor me deu, eu habito aqui, eu abençoo esse bairro para que seja um lugar de paz, um lugar da tua bondade, que os teus anjos sejam ordenados pelo Senhor a cuidar desse lugar, a nos defender de todo mal. Abençoo cada família aqui. Você está orando. Padre Antônio, isso que o senhor falou foi tão bom, porque há uns 10, 15 anos atrás, eu aprendi num retiro, num livro, não lembro, a fazer algo que eu não tenho feito mais. Enquanto o ônibus está chegando, eu estendi a mão. Pai, abençoa o motorista, o trocador, cada passageiro que está aí, livra-nos de todo assalto, abençoa esse ônibus. Vou voltar a fazer isso, porque abençoa esse taxista, porque não tenho feito mais. Foi ótimo o senhor falar para retomar. Imagina se cada cristão nas ruas do Rio de Janeiro saísse abençoando, Padre Antônio. A gente, às vezes, mas isso não tem nada. Claro que tem, né? Nós somos cristãos, então nós cremos que Deus tem a ver com tudo. E aí a gente tem duas chances: ou a gente traz ele para tudo, ou a gente empurra ele para fora de tudo, que é um pouco que o mundo de hoje faz, né? Uhum. Não tem lugar para ele em lugar nenhum, a não ser talvez dentro das igrejas. Sim. E fiquem aí, né? Quando você traz Deus para a vida, né? Amém. Pela oração, abençoando, pronto, você tá reorganizando a própria vida, né? Nossa oração, o modo como a gente reza, diz muito de como é que a nossa vida vai ser, né? Há um ditado da igreja antiga que diz que aquilo que eu rezo é aquilo que eu creio, e aquilo que eu creio é aquilo que eu vivo. Então, a gente precisa, isso é fato, isso é real, né? O que eu rezo mostra o que eu creio, ou então vai até determinar o que eu creio. Se eu rezo, ao invés de abençoar, se eu rezo a oração da descrença, né? Meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, está tudo ruim, meu Deus... Bom, é assim que a minha cabeça vai funcionar e é assim que eu vou viver. Mas se eu rezo abençoando, bendizendo, louvando, é assim que a minha cabeça vai funcionar e é assim que eu vou viver. A nossa oração tem um poder transformante
e tem um poder A gente organizativo muito grande. E a gente parece que esquece essas coisas. Aí tem que ver alguém que fale dessas coisas, de neuro não sei o quê, para falar de um ponto de vista natural e às vezes equivocado, de coisas que estão na Sagrada Escritura e que o bom senso cristão desde sempre ensina para a gente. Né? O que eu rezo define aquilo que eu creio, e o que eu creio define como eu vivo. Então, se eu entendo isso, eu ajeitando o modo como eu rezo, eu melhorando o modo como eu rezo, eu rezando mais, eu vou crer mais e melhor e vou viver mais e melhor. Né? Me parece que isso aí é claro, né? Padre Antônio, voltando para o primeiro ponto que o senhor falou, que a bênção é bem dizer, então a gente tem tido nos últimos dias, assim, um calor de 40 graus. Então, meu Deus do céu, eu acho que eu não fiz isso ainda enquanto o senhor falava, assim, abençoar o dia começando com calor de 40 graus, em vez de ficar reclamando e resmungando e contagiando os outros com mais calor ainda, né? Se a gente for levando esse raciocínio, né, as consequências, a gente vai descendo até esse tipo de coisa, né? E coisas básicas, quer dizer, eu tô num lugar, eu tô esperando, sei lá, uma consulta que atrasou e tal. Senhor, bendito seja o Senhor, porque eu tô aqui, enquanto eu tô aqui o Senhor me acalma, o Senhor já está tratando de mim, obrigado, né, pela pessoa que vai me atender, amém. essa pessoa seja abençoada com a tua sabedoria, pronto. A outra opção é viver isso como um tormento. Simplesmente é uma questão do que eu vou escolher fazer. Eu não escolho ir fazer um exame porque eu acho que eu estou doente. Mas eu posso escolher como é que eu vou estar ali. Amém. Né? Tem umas passagens, acho que na primeira carta ou na segunda carta a Timóteo, sei lá, que São Paulo fala assim, né? Se com Cristo nós sofremos, com Ele reinaremos. Né? Não diz que a gente pode escolher sofrer ou não sofrer. Mas está dizendo, se eu sofro com Cristo, eu vou reinar com Ele. A outra opção é sofrer sem Cristo, sofrer sozinho. Então, é interessante que São Paulo não está dizendo, olha, eu posso fazer uma escolha, sofro ou não sofro. Essa escolha não me cabe, vai vir, de alguma maneira. Agora, eu posso escolher como sofrer. Sofro com Cristo ou sofro sozinho? Se eu sofro com Ele eu vou reinar. Se eu sofro sozinho, em algum momento eu vou entregar os pontos. Né? Então, isso tem tudo a ver com o modo como a gente decide viver. E o nosso modo cristão de viver, ele pode descer até esses detalhes do dia a dia. E isso pode fazer muito bem a gente, porque lembra pra gente que Deus está cuidando de nós. Né? Isso é tão difícil, às vezes, da gente lembrar, de modo especial nas coisas do dia a dia. Que Deus cuida de nós, Deus cuida de nós. Assim, não é difícil de dizer, mas Deus cuida de nós agora. Aqui. Isso é mais desafiador. Nesse calor de 40 graus do Rio. Aqui e agora é que as coisas saem do meu controle. Então, mas eu acredito, eu sei que é assim, então vamos lá. Né? Quando eu abençoo, quando eu bendigo, eu estou exercitando isso tudo. Né? Então, isso pode ser uma grande descoberta e pode ser algo que vai me fazer muito bem. Queria, Laura, aproveitar que a gente está partilhando, e há uma passagem na primeira carta de São Pedro que eu gosto muito, né? Porque São Pedro fala um pouquinho disso, é a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9. É uma frase tão bonita e tem tantas coisas aí escondidas, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Para isto fostes chamados. Meu Deus, é muito claro aqui. Pois fomos chamados para abençoar. Porque somos abençoados. É interessante porque tem um jogo aqui de palavras, olha só. Nós somos chamados para ser herdeiros da bênção. E por isso devemos abençoar. Eu sou herdeiro da bênção, eu recebi bênção. E por isso eu sou chamado aqui a me refastelar nas bênçãos, não a abençoar. Essas duas coisas têm muito a ver. Né? Pessoas abençoadas abençoam. Eu sou herdeiro da bênção,
Mas o meu trabalho de herdeiro da bênção é abençoar. Né? Não é uma coisa que para em mim. Eu sou herdeiro da bênção. Amém, eu sou herdeiro da bênção. Que tem esse lado também, né? Né? Eu sou abençoado. Sim, mas você sabe por que você é abençoado? Para ser bênção. Amém. Né? É uma das primeiras coisas que a Bíblia ensina para a gente na história de Abraão. Né? Ser tu uma bênção. A tua lembrança vai ser uma bênção para as pessoas. Então, o chamado de Deus para Abraão foi ser bênção. O chamado de Deus para nós é esse. Pessoas abençoadas, pessoas a quem Deus dá a sua bondade, a sua misericórdia, são pessoas chamadas a ser instrumentos de bondade e de misericórdia. Então, abençoem. Ah, mas me injuriaram. Mas você é herdeiro de tanta bênção. Você não é herdeiro dessas injúrias. Você não é herdeiro dessas maldições. Você é herdeiro de bênção. Então, a gente dá o que tem. Abençoa, cara. Abençoa. Se eu me sinto herdeiro de maldições, o que eu vou fazer? Amaldiçoar. Eu vou pagar o mal com o mal. Se eu me sinto herdeiro de bênçãos, eu vou abençoar. Então, mesmo que alguém me injurie, mesmo que alguém diga uma palavra, esse negócio não vai pegar em mim. Né? Isso não vai me arrastar. E isso é algo para o qual a gente tem que estar muito atento. Né? Algumas pessoas falam, eu estava tão bem, estava na igreja tão bem, só foi chegar em casa e pronto, e esse pessoal... Mas é justamente esse o desafio. É a gente chegar nos lugares e não ser arrastado para arenas que não são nossas, que não é nelas que a gente tem que lutar. Né? Mas mesmo nos ambientes onde a gente está, que não sejam muito legais, a gente ser ali um pouquinho de sal da terra e luz do mundo. Deixar algo bom. Então, peraí, eu tenho que estar atento a mim, e isso aí exige atenção sobre a gente, para não ser sequestrado por esse ambiente, de repente, complicado no qual eu estou. Se eu deixar, me sequestra mesmo. Daqui a pouco sou eu mais um gritando, sou eu mais um injuriando, sou eu... Nossa. Não tem nada de difícil nisso. Né? Mas se eu estou atento a mim, peraí, eu já percebi o que está acontecendo ao meu redor. Então, cara, segura a peteca aí, respira fundo, não entra na dança, não seja arrastado, não seja levado por isso. E aí, com a ajuda de Deus, eu vou conseguir ter um comportamento, uma paciência, uma calma no falar, que vai me preservar daquilo tudo ali. Mas fomos chamados para abençoar. Né? Fomos chamados para ser bênção e não para nos deixar levar pelo ambiente ao redor. Né? Senão, minha filha, daqui a pouco a gente... Não é assim que funciona. Né? Jesus enviou os apóstolos dele para lugares onde havia pessoas com todo tipo de mal agindo na vida delas. Né? E Jesus disse, olha, vão... Né, curem os doentes, expulsem os demônios. Jesus nunca disse, olha, vão e tomem cuidado para não voltarem doentes e endemoniados. Né? Jesus tinha clareza de que a tarefa daqueles discípulos era ir lá e fazer a diferença, e não voltar contagiados pelo que eles viram. Né? A grande pergunta é aí, como é que está sendo com a gente hoje? Será que eu tenho clareza da missão que o Senhor está me dando nos lugares onde Ele me coloca? Será que eu permaneço focado na bênção, de tal maneira que as coisas ao redor não me sequestram, ou eu me perco da bênção e acabo sendo arrastado pelas outras coisas? Né? Agora, dá uma olhadinha no versículo 13, Laura, olha só. Se fordes zelosos do bem, quem vos poderá fazer mal? Nossa. Então, se você for cuidadoso com o bem que Deus faz a você, com o bem que Deus colocou em você, com o bem que você é capaz de fazer, quem poderá fazer mal? O problema é que às vezes nós nos perdemos do bem, nós deixamos escapulir o bem, a bênção, e acabamos sendo vítimas de males e até produzindo males, que se a gente fosse mais apegado ao bem, a gente não seria tocado por essas coisas. Então, sede zelosos do bem. Versículo 14, e até sereis felizes se padecerdes alguma coisa por causa da justiça. Portanto, não temais as suas ameaças e não vos perturbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo o Senhor. Ou seja,
bendigam o Senhor no coração de vocês. Nossa. Não fiquem todo o tempo preocupados com ameaças, né, com palavras que vêm de fora. Santifiquem a Cristo dentro. Nossa. Bendigam o Senhor dentro, né? Louvem o Senhor dentro. E vocês vão estar sendo preservados do mal. Quando a gente adora a Deus, quando a gente bendiz a Deus, quando a gente é zeloso do bem, quando a gente abençoa, isso nos preserva do mal. Algumas pessoas imaginam que o tempo inteiro tem que estar, né, focadas no mal que está acontecendo e brigando com ele. Me parece que uma outra tática que muitas vezes é bem mais produtiva é fique focado no bem que Deus está fazendo e cuide dele. E faça esse bem se multiplicar. E você vai ver que o mal vai cedendo espaço, né? Alimente o bem, alimente o que é bom. Você vai ver que aos poucos o mal vai cedendo espaço. Então, nem sempre a estratégia melhor é bater de frente com o mal. Às vezes a estratégia melhor é ficar focado no bem e cultivando o bem, né? Numa comunidade, numa conversa. Não preciso o tempo inteiro estar confrontando, mas se eu cultivo o bem, né, e bem dizer é uma maneira de fazer isso. O contrário de bem dizer é mal dizer, né? E a gente pode mal dizer fofocando, a gente pode mal dizer criticando de maneira impiedosa, a gente pode mal dizer, sei lá, cara, né, de tantas maneiras. Esse mal dizer é dar espaço, é dar abertura para que o mal cresça, né? Quando eu bendigo, eu corto espaços para o mal, né? Como é legal quando a gente vê, e às vezes eu lido com muita gente virtuosa, então às vezes eu vejo isso. Eu não sou virtuoso não, mas eu lido com muita gente virtuosa. Pessoas que às vezes numa conversa negativa levantam algo positivo de alguém e tal. Quando você vê que aquilo dali joga uma água fria no negócio e muda o rumo da conversa. Nossa. Né? Então, apegar-se ao bem, ser zeloso do bem. Será que eu estou sendo zeloso com o bem? Eu estou sendo zeloso com a bênção que Deus me dá a cada dia, com o bem que Ele me faz, com o bem que Ele põe em mim, com o bem que eu posso fazer? Ou será que eu não estou sendo cuidadoso com todo esse bem e estou me deixando arrastar pelo mal? Padre Antônio, estou tendo assim um entendimento, quer dizer, Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais, ao ponto de Jesus pedir, né, tá lá, né, em Mateus, para gente abençoai os inimigos, abençoai os que vos perseguem. Então, o nosso Salvador nos ensina a abençoar os inimigos e abençoar as pessoas que nos perseguem. Na verdade, isso é uma coisa legal, é difícil, mas quando acontece, funciona. Quando Jesus está dizendo abençoa quem te amaldiçoa, reza por quem te persegue, ele está quebrando no coração da gente o círculo vicioso do rancor, né? E é a única maneira. É interessante, Laura, porque isso é perdão. Quando eu rezo por quem me feriu, eu estou perdoando. Porque eu estou tomando a decisão, perdão é sempre uma decisão, de apresentar essa pessoa a Deus, né? Não como advogado de acusação, mas como advogado de defesa. Quando eu rezo por alguém, quando eu bendigo alguém, eu digo coisas boas sobre essa pessoa, né? Ou para essa pessoa. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, quando você faz isso, você protege o seu coração do rancor, da mágoa, de tudo aquilo que vai envenenando a gente mesmo. E é interessante que em nenhum lugar da Bíblia você ouve Jesus dizendo assim, quando você for ferido, magoado, amaldiçoado por alguém, reze por você próprio, para que você consiga então... Porque normalmente é o que a gente faz, né? A gente é ferido por alguém, a gente diz, Senhor, me ajuda a perdoar fulano. Tudo bem, eu entendo, não? Você pode rezar assim. Mas para pensar, o que Jesus mandou fazer? Foi isso? Não, Jesus disse, abençoa quem te amaldiçoou. Então, alguém me feriu, alguém me amaldiçoou. A minha oração não precisa ser, Senhor, me ajuda para que eu perdoe. A minha oração deve ser, Senhor, abençoa essa pessoa. Tem misericórdia dela. Tem misericórdia dela. Senhor, abençoa essa pessoa com o teu Espírito Santo. Quando eu estou fazendo isso,
eu já estou obedecendo ao Senhor, portanto o meu relacionamento com Ele está se tornando mais forte. Que cada ato de obediência que eu tenho a respeito de Jesus fortalece o meu relacionamento com Ele. Amém. Depois, eu estou já fazendo aquilo que antes, se eu estivesse usando aquela oração que a gente costuma, seria uma outra coisa. Então, para que eu preciso? Senhor, me ajuda, me dá força para perdoar. Se eu já posso dizer, Senhor, abençoa fulano. Né? Pronto, eu já estou fazendo. Né? Isso significa que já tem algo mudando dentro de mim. Né? E de algum modo, eu não me tornei uma represa da bênção de Deus. A bênção de Deus continua fluindo. Então, é interessante porque Jesus nunca disse quando você estiver magoado com alguém, ou quando alguém amaldiçoar você, ou quando alguém criar problema para você, reze por você próprio, para que você tenha força. Jesus abençoa essa pessoa, reza por ela. E você vai ver como é que as coisas já vão começar a mudar. Várias pessoas com quem eu converso e comento isso dizem, é verdade, é diferente. Né? Num primeiro momento é difícil, mas rápido a coisa aqui dentro muda, porque Amém. É obediência ao que o Senhor mandou. Então, é uma coisa que a gente pode tentar fazer. Amém. Né? Orar por quem nos feriu, abençoar quem nos amaldiçoou, né? Obedecer a Jesus nisso, estreita os nossos laços com Ele, protege o nosso coração, protege daquilo que pode fazer mal para Ele, que não é mais o pecado do outro, mas que é o rancor da gente. Né? E, de alguma maneira, faz com que a bênção de Deus continue fluindo através de mim e chegue até essa pessoa. Quebra esse laço ruim. Né? A Bíblia, de vez em quando, diz isso, né? Tem tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que os laços que prendem vocês sejam laços de amor mútuo, de paz. E, às vezes, os laços que prendem a gente um ao outro são laços de rancor. Né? Porque, querendo ou não querendo, quando eu tenho rancor de alguém, eu tenho um laço me prendendo a essa pessoa. Uhum. Só que é um laço ruim, né? Então, horrível. Não adianta eu achar, não quero nem saber, não, se eu tenho raiva, eu tô preso nessa pessoa, eu tô lá amarradinho nela, de algum jeito. Então, bom, qual é o outro laço que eu posso usar? O outro laço que eu posso usar é o do perdão, orando por quem me feriu. O perdão acontece nessa hora. A reconciliação, que é a possibilidade de voltar a falar, se aproximar de novo, cada caso é um caso e pode acontecer dependendo dos dois, dependendo das circunstâncias externas, mas o perdão, que é uma decisão interior, esse acontece quando a gente começa a fazer isso, orar por quem feriu. Padre Antônio, trazendo para uma realidade bem concreta aqui no nosso Rio de Janeiro, também os irmãos de outras cidades, vivendo, né, muitas vezes com o coração na mão, dependendo do bairro onde a gente tem que passar, sabendo que no dia anterior teve tiroteio ali, e eu posso passar no meio de um também, a gente, mais do que nunca, é chamado a abençoar esses irmãos. Meu Deus, no sábado passado, né, a gente viveu a conversão de São Paulo. Aquele homem era bem cruel, o Saulo, né, Padre Antônio? Ele, nossa, cruel, antes de ter aquele encontro. Então, quando a gente para pensar que Saulo de Tarso era um homem terrível, cruel, chefiou lá aquele apedrejamento em Estevão e depois se transformou, nossa, tirando os evangelhos, 90% do Novo Testamento foi escrito por ele. E eu acho que isso nos ajuda, Padre Antônio, a orar por essas situações que a gente vive no Rio, assim, em Copacabana, no Meier, na Tijuca, no Complexo da Maré, né? Aqui no Rio a gente é chamado a fazer isso constantemente, né? Abençoar, Senhor, abençoa essa cidade, abençoa essas pessoas, abençoa, né, com a tua misericórdia, com a tua bondade, esses corações que não te conhecem ou que, sei lá, a oração, o modo como Deus é que vai dando pra gente, né? Mas eu acho que é a única opção que a gente tem para não entregar os pontos para o desespero, para o desânimo, né? A outra opção é assim, eu não aguento mais isso daqui, isso aqui tá um inferno, como às vezes a gente, né? E, enfim, cada pessoa na sua situação concreta, seja uma situação de violência, seja uma situação de limitação de saúde,
Se é um cristão, precisa lembrar disso. Eu continuo sendo herdeiro da bênção e eu continuo sendo chamado a abençoar até o último instante. Né? Eu tenho bênção para abençoar até o último instante. Então, exercitar isso, né? Exercitar isso. Eu sei que do ponto de vista humano, natural, a primeira reação é sempre a reação do impulso de revolta, do impulso de raiva, do impulso... Tá bom, é assim mesmo. Mas um cristão ele tem um segundo impulso, né? Que tem que ser maior, que é o impulso do Espírito, né? Que é o impulso do Evangelho. E esse é o que tem que falar mais alto. Talvez não seja o que fale primeiro, mas tem que ser o que fala mais alto. E por último, né? E por último, né? Então, a gente tem que lembrar disso, né? Você estava falando, eu estava lembrando de uma coisa, né? A primeira e a maior de todas as orações de bênção é a Eucaristia. Quando a gente celebra a missa, a Eucaristia, dá uma olhadinha lá no folhetinho da missa, né? A oração eucarística, aquela oração comprida, toda ela é uma oração que bendiz a Deus, né? Por seu Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra viva, pela qual o Senhor criou tudo. Ele é o nosso Salvador e Redentor. E por aí vai. Então, a gente vai bendizendo ao Pai por Jesus, né? Ele para cobrir de bênçãos todas as coisas, né? Ele veio. Então, a gente abençoa o Pai, a gente louva o Pai, a gente bendiz o Pai e depois a gente pede que na força do Espírito Santo o Pai abençoe o pão e o vinho. E com a bênção do Espírito Santo, o pão e o vinho são transformados em corpo e sangue de Cristo. Então, olha que legal. Esse movimento de bênção que a gente falou no começo, o mais perfeito é realizado justamente na Eucaristia, que é o ápice do culto cristão. É o culto perfeito que Jesus nos deixou. Então, Jesus está no meio de nós como o nosso perfeito louvor. Dizer Jesus é dizer bem de Deus. Deus é conosco. Deus é nosso Salvador, né? E quando a gente bendiz o Pai em nome de Jesus e no nome de Jesus suplica o Espírito Santo, no caso da Eucaristia, essa bênção transforma de tal maneira o pão e o vinho que eles são agora o corpo e o sangue de Cristo. Para mostrar o poder da bênção. O poder da bênção. Que né? Coisa mais linda, meu Deus. Se isso é a Eucaristia, isso é o coração da nossa vida cristã, transborda isso para todo o resto. Então, nós que nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia, nós somos portadores dessa bênção. Então, ela continua transformando. Ela transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue dele. E quando nós os recebemos, nós somos transformados nele. E quando nós oramos abençoando, a nossa bênção também pode transformar as situações. Então, é como se a partir da Eucaristia, a bênção de Deus, que é tão poderosa, fosse fazendo assim ondas de transformação no mundo, na realidade. E nós somos veículo disso. Ou a gente acredita nisso e põe isso em prática e alguma coisa vai mudar. Amém. Ou a gente não acredita nisso, a gente detona, joga tudo pro alto, né? E vai ser igual a todo mundo, ou a tudo que tem por aí, sei lá o quê. Né? Mas nós somos chamados para abençoar. Então a gente tem que acreditar muito nisso. Né? A gente tem que levar a sério o que a gente faz e o que a gente acredita. Né? Repetindo, o que a gente reza molda o que a gente crê e molda o que a gente vive. Um católico que todo domingo, ao menos, vai à missa, vê essa bênção que sobe, essa bênção que se derrama, vê o poder que ela tem e o que ela é capaz de transformar, não pode ser insensível a isso. Ele tem que acreditar que ele carrega isso com ele e ao longo da semana ele faz isso continuar chegando mais longe. Amém. Né? Então, somos herdeiros da bênção para abençoar. E somos chamados a abençoar. Então, se a gente fizer esse nosso trabalho, a gente vai estar entre o céu e a terra, entre Deus e os homens, né, com Cristo, mergulhados em Cristo, né, transformando a realidade a partir de dentro. A partir de dentro. Né? O mal pode tentar transformar a realidade a partir de fora. Deus a transforma a partir de dentro. Ele refaz todas as coisas. Então, vamos acreditar nisso e vamos ser elos nessa corrente, nessa cadeia boa de bênção que do trono de Deus desce até aqui.
Padre Antônio, agora eu entendo mais do que nunca aquela palavra, Deus nos fez um pouquinho menor do que os anjos para abençoar. Pois é, exatamente. Né? Então, Amém. Encorajando os irmãos a gente viver essa forma de oração, que não é só uma forma de oração, como a gente às vezes imagina, uma oração mecânica, não, é uma postura espiritual que a gente assume. Uma postura, em primeiro lugar, de gratidão e reconhecimento. Sei que sou abençoado, bendigo a Deus em tudo e por tudo. E depois, porque sei que sou abençoado, eu disponho, eu organizo a realidade abençoando-a, clamando sobre ela o poder de Deus, declarando sobre ela o senhorio de Jesus. Amém. E aí, de algum modo, a partir de dentro, a realidade vai sendo transformada. Esse é o chamado de Deus pra gente. Ai, amém. Beleza? Amém. Vamos nós, irmãos. Deus abençoe muito cada um dos irmãos. Que bom que a gente pôde estar juntos. Que bom. Hoje, né? Se você gostou da nossa partilha, ajuda a gente a chegar a outras pessoas. Compartilha com mais alguém. Curte, comenta. Seu comentário pra gente é precioso. A gente lê, viu? Dá uma olhadinha lá e escreve alguma coisa para nos ajudar de algum modo. E a gente pede hoje ao Senhor essa graça de que a sua vida seja cada vez mais repleta da bênção de Deus. Amém. Creia e viva como uma pessoa abençoada. É isso que você é, uma pessoa abençoada. E por onde passa, você pode deixar um rastro de bênção. Você pode comandar sobre a realidade a bênção de Deus, que é capaz de transformá-la a partir de dentro. Então, você é um abençoado para ser bênção. Vamos junto, vamos em frente. Beleza? Amém. Um abração, Amém. gente. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.